Eu sou o Felipe Matheus, eu sou produtor e chefe de reportagem aqui do TV Unesp. E dentro de uma redação de telejornalismo, o setor de produção acaba sendo o setor que mais lida com essa área de assessoria de imprensa, lida com os assessores de imprensa, entra em contato com eles, recebe os releases das assessorias de imprensa, né? E assim, a primeira pergunta que é: como que é esse relacionamento entre assessoria de imprensa e redação de jornalismo? Eu acho assim, pegando muito da experiência que a gente tem enquanto produtores de telejornalismo. É um relacionamento constante, né? Então, muitas vezes a assessoria busca a redação de jornalismo para tentar emplacar uma pauta, para mandar um release. Às vezes a gente recebe muito release diariamente, releases bons, releases ruins, a gente tem que fazer essa filtragem. Às vezes não são nem releases ruins por estar mal construído, mas é porque o assunto não é interessante. E muitas vezes nós procuramos assessoria de imprensa principalmente quando é um órgão oficial, você precisa de um retorno, às vezes numa matéria que está criticando alguém, está criticando uma empresa ou está questionando alguma coisa em relação à prefeitura, governo. Então a gente precisa ter esse contato com a assessoria de imprensa. A relação entre jornalista e assessor de imprensa, ela é muito importante e ela é constante, né? Tem vários assessores de imprensa que a gente acaba conversando todo dia, e o importante é quando a gente, pelo menos para nós jornalistas do lado da redação, é quando a gente sente que o assessor de imprensa ele entende as necessidades do jornalista, né? Porque muitas vezes o que acontece? Ou esse assessor de imprensa, é muito comum isso, ou esse assessor de imprensa, às vezes ele não é formado em jornalismo, ou ele não tem formação nem em comunicação. Isso acaba acontecendo. E ser formado em jornalismo não significa que ele vai ser um bom assessor de imprensa, não é isso. Mas o fato de ele ser formado em jornalismo, muitas vezes um assessor de imprensa que já passou por uma redação jornalística, ele conhece mais o tempo da imprensa, a necessidade da imprensa, e às vezes o que conta um pouco contra essa relação é que o assessor de imprensa, invariavelmente, ele trabalha para o cliente dele. Ele não vai trabalhar, apesar de ser assessor de imprensa, ele é assessor de imprensa, mas para falar do seu assessorado. Então, muitas vezes assim, o jornalista ele precisa de um retorno a respeito de uma matéria, ele precisa viabilizar a gravação de uma sonora, ele precisa de informações que foram levantadas, e muitas vezes o assessor de imprensa é uma coisa que foge do domínio dele, porque a empresa ou a organização que é assessorada ou quer segurar de alguma forma aquilo, ou está enrolando porque o tempo da empresa não é o tempo da imprensa. Por exemplo, se é uma demanda de informação que precisa passar por diretoria, que precisa fazer uma avaliação, mas eu como jornalista preciso disso para o fim do dia, ou eu preciso disso para o dia seguinte. Então, muitas vezes a gente sente assim, que o assessor de imprensa que sabe lidar também, que compreende essa necessidade da imprensa, acaba sendo o que mais nos ajuda. Outra coisa, quando a gente precisa de um entrevistado, você liga para o assessor de imprensa, muitas vezes o assessor vai falar assim: nossa, mas é muito de última hora. Mas a imprensa trabalha com última hora, trabalha com coisas de última hora. Então, um assessor que saiba fazer esse meio de campo entre o assessorado e a imprensa e explicar para o assessorado: olha, é de última hora, mas é assim mesmo, dessa forma que trabalha, é rapidinho, você não pode ir lá conversar com o pessoal, gravar com o pessoal, já é de uma grande ajuda. Então eu acho que o que é muito importante é um assessor de imprensa que entenda a imprensa, não trabalhe para o seu assessorado, porque essa função
do assessor de imprensa, mas que compreenda o tempo da imprensa, as necessidades da imprensa e colabore para isso, porque não é só emplacar pauta, mas para você emplacar uma pauta, para você vender um bom release, você tem que também compreender esse tempo da imprensa. Existe uma ideia de que bom release ele é um release bem escrito. Bem escrito é dever de tanto de matéria quanto de release, né? O objetivo do release é você sugerir uma ideia para o jornalista, uma ideia de pauta que dê para ele trabalhar. E muitas vezes, pelo menos da nossa experiência, da minha experiência, o que a gente percebe é que algumas assessorias de imprensa, não sei se é para às vezes atendendo a demanda específica de certos tipos de certos veículos de comunicação, principalmente meios impressos, mas assim, às vezes você sente que vem a matéria, não vem o release. Então assim, vamos supor, foi realizado tal evento, isso já não é um release, isso é uma matéria feita. O release seria assim, olha, vai ser realizado. Então, trabalhar com essa antecipação, para quê? Para que principalmente uma equipe de telejornalismo ou uma equipe que queira ir lá conversar com as pessoas, acompanhar um determinado evento, possa se programar. Não enviar assim, olha, teve esse evento, foi assim aqui para vocês. Não, pelo menos para a experiência de telejornalismo, não agrega. Talvez às vezes para um jornal impresso, pode até, mas com certeza seria mais interessante para o jornal impresso se fosse comunicado antes e aí o jornal pudesse se programar para mandar um repórter, para mandar um fotógrafo. Uma outra coisa que eu acho que é interessante no release é assim, até voltando na questão da assessoria de imprensa, do assessor de imprensa, conhecer as demandas da imprensa, conhecer as características do meio de comunicação. Por quê? Porque não é só conhecer o tempo da imprensa, é saber também o que muitas vezes vai interessar para a imprensa. Falo isso porque a gente recebe muito release, às vezes, de assessor de imprensa que trabalha para uma empresa e aí ele tem a função de tornar a empresa dele pauta. É uma função normal de um assessor de imprensa. Mas muitas vezes, aqui, vamos supor, olha, a minha empresa atingiu resultados assim, assim, assado. Tá, tudo bem, a empresa atingiu, mas será que isso interessa especificamente para um meio de comunicação? Será que não seria interessante, às vezes, pensando na construção de uma matéria, essa empresa entrar como exemplo de algo maior? Então, às vezes, o assessor de imprensa olhar assim, olha, a minha empresa conseguiu aumentar a produção disso. Deixa eu dar uma olhada em dados a respeito do órgão de classe que centraliza as empresas do tipo da empresa que eu assessoro, ou Confederação da Indústria, Confederação do Comércio, ver assim, por exemplo, olha, a minha teve um aumento ou uma queda de vendas em tal setor, mas a minha empresa teve um aumento, ou a minha empresa teve uma queda. Claro que vai falar do aumento, né? Mas a minha empresa teve aumento. Então você você acaba sugerindo para o jornalista um cenário que é mais interessante do que falar só da sua empresa, porque não vai causar muito interesse. A empresa pode ser um exemplo, mas se houver essa preocupação de dar essa sugestão, já fica um release bem mais legal. Até porque, em geral, mesmo que venha isso e se causar um interesse, o resultado, uma informação que você quer passar do seu assessorado, muitas vezes o jornalista vai buscar alguma outra coisa, não vai falar só disso, vai colocar isso como exemplo. É claro que tem assessorias de imprensa que só o fato delas fazerem assessoria para um tipo de cliente, aquele cliente já vai causar interesse imediato. Por exemplo, uma assessoria de uma prefeitura. São coisas que eles divulgam
que já gera um interesse por si só, porque são coisas importantes. Agora, quando você está lidando com uma empresa, com essas questões assim, é sempre pensar em como tornar aquilo noticiável. Então, você pode até falar assim, olha, mas tem uma coisa legal do meu cliente, tá, mas o seu cliente necessariamente ele não é noticiável, mas talvez ele faça parte de algo maior que aí é noticiável. Como que é feita uma seleção de release interessante para virar uma pauta? É essa questão justamente de ver assim, o que é interessante, como que dá para você inserir uma informação sobre um assessorado dentro de um cenário maior, que aí você pode traduzir numa reportagem que dá para discutir coisas. É lógico que tem veículos de comunicação que também muito por conta às vezes de anúncio publicitário, que já tem relação com algum cliente, você vai conseguir emplacar um release que é mais desse viés comercial, mas em geral o meio de comunicação vai buscar esse cenário maior para tentar inserir o seu cliente. Acho que até para ilustrar, eu lembro de um exemplo que acho que foi um release muito feliz da assessora de imprensa que ela mandou pra gente. Foi uma vez em que um dos shoppings de Bauru tava fazendo liquidação. Beleza, liquidação de shopping, pensando assim, para o shopping aquilo é noticiável. Só que é muito mais uma propaganda daquilo do que uma notícia. O shopping está em liquidação. O que a assessoria fez? Ela entrou em contato já com lojas que falaram assim, olha, se eu vender uma pauta sobre a liquidação do shopping, vocês topam a equipe vir aqui bater um papo com vocês, até falar assim, como que está o cenário de vendas de vocês? Beleza, ela fechou essas lojas. Aí ela entrou em contato com consultores de moda para se eles topavam ir até o shopping e falar assim, olha, tem uma liquidação de shopping em tempo de crise econômica. Como que você pode aproveitar para fazer uma compra mais eficiente dentro dessa liquidação? Então, indiretamente, você fala da liquidação, mas você está falando de uma coisa assim que puxa mais para um serviço. Então, o que aconteceu? Ela mandou esse release para a gente achou interessante, a gente fez a matéria. Quando a equipe que fez essa matéria outros meios de imprensa estavam lá, então ela conseguiu vender a liquidação do shopping, mas não simplesmente assim, o shopping está em liquidação, mas como você pode aproveitar as liquidações dos shoppings. Então é esse tipo de preocupação. E até voltando nessa questão, né, esse relacionamento com a imprensa, é essa preocupação em oferecer algo a mais para o jornalista, porque o jornalista ele vai buscar esse algo a mais. Se o assessor pensar nisso para ele, já vai ser de grande ajuda. Então, pensar num personagem, pensar no entrevistado, saber o tempo da imprensa, então, para dar um retorno. E uma coisa muito importante que é ser sincero, ser autêntico com o meio de com o jornalista, com o meio de comunicação. Em que sentido? Por exemplo, eu quero fazer uma matéria sobre tal coisa. Eu entro em contato com a assessoria de imprensa, falo com o assessor de imprensa. Se o assessor meio que sabe que aquele assunto não vai rolar com o assessorado, já fala pro assessor, pro jornalista. Não tem às vezes medo de colocar panos quentes ou tentar fazer um meio de campo assim. Se não vai rolar, já fala assim, olha, infelizmente para isso não vai rolar, porque acho que pro jornalista vale mais não tomar o tempo, não fazer a gente às vezes ficar esperando um retorno para não ter um retorno positivo, do que já falar. Porque se falar assim, olha, infelizmente não vai rolar, beleza, eu vou partir para uma próxima. Eu como jornalista prefiro isso do que ficar esperando um retorno. E sempre dê retornos para o jornalista. Se falar assim, te ligo tal hora, ligue. Se o jornalista falar, não, deixa que eu te ligo, aceite, porque o jornalista ele quer um retorno porque ele trabalha com tempo e se não rolar ele vai partir para a próxima. Então, dê retornos para o jornalista, isso é muito importante.